Olá, queridos irmãos e irmãs. Convido vocês a orarmos a Deus, pedindo a sua bênção para o nosso estudo de hoje. Está bem? Oremos. Nosso querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz e de meditarmos no tema de hoje, que é muito importante, essencial para a nossa vida. Pedimos sabedoria, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, espero que você esteja bem, desfrutando das bênçãos e do cuidado do nosso Pai Celestial. O nosso estudo de hoje é fundamental e eu quero que você esteja atento o tempo todo, por favor. O nosso ponto de partida é Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. E vamos ler esse texto com bastante atenção. Você tem a sua Bíblia? Joel 2, 12 até o 17. Eu usarei a Bíblia, a Nova Almeida Atualizada. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa ao teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Que texto extraordinário. O profeta Joel nos convoca a uma mudança, mas não é uma mudança qualquer, é uma mudança total. E no verso 13, ele lança as bases para o reavivamento e a reforma. Ele diz, rasguem o coração. Para um judeu, rasgar a sua roupa era um sinal de grande tristeza. Isso significava que ele tinha sofrido alguma calamidade terrível. E você pode conferir depois isso em Gênesis 37, 34 e em 2 Crônicas 34, 27. No entanto, sendo que era possível a exibição de tais sinais exteriores de tristeza, sem qualquer sentimento real no íntimo, foi ordenado às pessoas que, ao invés das roupas, rasgassem o coração. Com isso, o profeta Joel estava ensinando que a mudança interna, o reavivamento, produz autênticas mudanças externas e que, sem uma real mudança interna, as manifestações de piedade externa não passam de comportamentos hipócritas, espiritualidade fingida. Ellen White escreveu uma das afirmações mais poderosas que temos do seu registro, e está no livro O Serviço Cristão, na página 53. Eu queria que você ouvisse com muita atenção. Serviço Cristão, página 53. Ela escreve as seguintes palavras. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. O que Ellen White está dizendo? O que ela está dizendo é que a maior necessidade do adventismo é o reavivamento. O reavivamento. E, nesse sentido, ao argumentar sobre as reais necessidades destas mudanças internas e externas em nossa vida, reavivamento e reforma,
a mensageira do Senhor, escreveu, por outro lado, as seguintes palavras: o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os pastores. Sobre esta última citação, eu quero ressaltar duas coisas. A primeira é que, se quisermos enfrentar os dias terríveis do fim do tempo do fim, precisamos experimentar o reavivamento e a reforma. Caso contrário, o que vai acontecer? A nossa fé será fraca e não resistiremos à primeira provação. A segunda ideia que quero ressaltar é o seguinte: amigos pastores, o reavivamento e a reforma devem começar em nós. As mudanças internas e externas que esperamos ver nos irmãos e irmãs da nossa igreja, primeiramente precisam vê-las em nós. Fé autêntica, vida espiritual forte, comunhão com Deus, apego à palavra, estilo de vida de um povo remanescente. Isso os irmãos precisam ver em nós, seus pastores. Caso contrário, que pastores somos nós que esperamos a transformação que nós mesmos não demonstramos? Colega pastor, perguntemos a nós mesmos: estou experimentando reavivamento e reforma? Se estiver experimentando, glória a Deus. E se não estiver experimentando, chegou a hora de uma mudança radical. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje eu quero lançar para você um desafio. Não pense na unção de igreja, não pense no pastor da igreja, na instituição ou na sua igreja local. Eu quero desafiar você a uma autoavaliação. Vocês já tiveram a sensação de que a sua vida espiritual está no piloto automático? Sabe que muitas vezes nós nos arrumamos, vamos para o templo, para o culto, cantamos lindos hinos, ouvimos a palavra e seguimos toda a liturgia. No entanto, no fundo, ou no secreto do nosso quarto, sentimos uma perigosa frieza espiritual na vida. Vivemos em uma época em que é muito fácil parecer um cristão perfeito por fora, enquanto por dentro estamos espiritualmente exaustos, ou até mesmo adormecidos, ou talvez apostatados na igreja. O perigo dos nossos dias não é apenas a falta de religião, mas uma religião de fachada, uma espiritualidade fingida, onde as pessoas buscam apenas entretenimento litúrgico e não aquilo que realmente agrada a Deus. O profeta Joel, há mais de 27 séculos, já nos alertava sobre esse perigo. O que ele fez? Ele chamou o povo a parar de encenar o arrependimento. Nós lemos, ele disse: rasguem o coração, não rasguem as suas roupas. Diante da iminência do grande dia do Senhor e dos eventos finais deste mundo, uma fé superficial não será suficiente para nos manter em pé diante dos momentos difíceis que se aproximam. É por isso que hoje nós vamos refletir sobre aquela que é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades: reavivamento e reforma. Porque não precisamos apenas de um evento, precisamos de reavivamento e reforma. Mas o que exatamente significam essas duas palavras e como elas podem transformar radicalmente a nossa vida hoje? Então vamos lidar agora com essa pergunta: o que é reavivamento e reforma? Bom, eu queria que você estivesse alerta agora. Preste atenção, por favor. Escuta, reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Em outras palavras, reavivamento é um renascimento espiritual, é voltar à vida depois de haver estado morto espiritualmente falando. Por outro lado, reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma tem como foco
a prática da vida. Para ser didático e claro, posso dizer que o reavivamento ocorre internamente, enquanto a reforma ocorre externamente. Graças a uma mudança interna, então é possível uma autêntica mudança externa. E essas mudanças, as duas, são obra do Espírito Santo trabalhando em nós. Na verdade, toda transformação duradoura da vida precisa desses dois aspectos, o reavivamento e a reforma. Por quê? Porque a reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada. E para fazerem essa obra, têm de se unir. Bom, é provável que alguém pergunte, o que nos faz crer que precisamos de reavivamento e reforma em nossos dias? Eu quero citar o Dr. Heber Carlos de Campos, um teólogo protestante brasileiro. Ao analisar a frágil adoração que caracteriza muitas denominações, ele faz afirmações fortes a respeito da realidade do cristianismo de nossos dias. Ele afirma o seguinte, em seu artigo Crescimento da Igreja com Reforma ou com Reavivamento, está na revista Fides Reformata. Ele escreve o seguinte, como a evangelização moderna tem sido antropocêntrica, dizendo ao ouvinte aquilo que se pensa que o incrédulo quer ouvir, também a forma do culto tem sido elaborada de modo a atrair pessoas para adorar a Deus. A adoração moderna é planejada para atrair pessoas, os consumidores de música contemporânea, ao invés de ser promovida para que as pessoas levantem os olhos para o céu, para cultuar corretamente o verdadeiro Deus. Ao invés de prepararmos pessoas para serem membros do sacerdócio real, da nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para aprenderem sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, estamos estimulando essas pessoas, a apurarem o paladar por aquilo que o entretenimento moderno já lhes apresentou. Antes que verdadeiros adoradores, estamos vendo pessoas preocupadas com o consumo musical e litúrgico, querendo ouvir o que lhes agrada e não o que agrada a Deus. Que palavras! Amigos, esse é um retrato assustador e desastroso, porém fiel da vida religiosa e da adoração de muita gente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As coisas não podem continuar assim. É necessário, amigos, que haja uma mudança radical. Por isso, há mais de 27 séculos, o inspirado profeta Joel referisse ao dia de Deus nas seguintes palavras solenes, registradas em Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu queria que você acompanhasse com muita atenção. Joel 2, 1 e 2. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outros depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. Palavras solenes do profeta Joel. É verdade que estas palavras tenham uma aplicação histórica, imediata aos tempos do Antigo Testamento, quando o povo de Israel seria invadido por um povo inimigo. A razão pela qual foram preservadas, no entanto, é que se referem particularmente ao tempo do fim, ao dia do Senhor, vésperas do regresso de Cristo à Terra. É por isso que estão aqui para nós. A mensagem do profeta Joel convida a que se toque a trombeta em Sião, ou seja, na igreja, a dar alarme no Monte Santo de Deus, ou seja, o seu povo. Por quê? Porque ocorreriam acontecimentos de tal magnitude que fariam tremer a todos os moradores do mundo.
em vista dos tremendos acontecimentos que estão para ocorrer, no dia do Senhor, a igreja deve ser despertada por uma voz de alarme. E o povo deve ser chamado a uma conversão autêntica, profunda, de todo o coração. Em outras palavras, deve efetuar-se uma profunda reforma espiritual dentro da igreja, em preparação para os grandiosos acontecimentos do tempo do fim. Irmão querido, não há dúvida que chegamos à própria véspera da hora suprema e de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um deve ressoar por todos os recantos de Sião, por todos os recantos de todas as igrejas adventistas, de todo o cristianismo. Assim, mais do que eventos que reúnem multidões, precisamos do vento do Espírito Santo em nossa vida pessoal. Mais do que novos métodos para novos programas, precisamos ser reprogramados em nossa espiritualidade, por obra e graça de Deus. Mais do que aprender a lidar com redes sociais, precisamos permanecer individualmente conectados com Deus e Sua Palavra. Precisamos estar o tempo todo online com o Senhor. Mais do que aprender a levar o Evangelho a outros, precisamos antes viver o Evangelho em casa, no trabalho, no dia a dia. Senão, que Evangelho vamos levar? Precisamos aprender a lidar com redes sociais? Claro que sim. Mas se nós não estivermos vivendo o Evangelho, o que vamos fazer com as redes sociais, irmão? Antes de dar o autoclamor, precisamos passar por um reavivamento e uma reforma. E eu fico assustado, preocupado de que esse tema não seja tratado de maneira ostensiva. Precisamos disso. É a mais urgente necessidade do adventismo: reavivamento e reforma. Bom, eu queria agora, para fazer isso mais prático, falar de algumas características da pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma. Porque alguém pode perguntar, será que é possível verificar se eu estou pessoalmente experimentando o reavivamento e a reforma? A resposta é, graças a Deus, é possível. Sim, é possível. Então vamos lá. Número 1. Se estou experimentando o reavivamento e a reforma, tenho uma vida de oração, comunhão e ação. No tempo do fim, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres que preparam um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João Batista, precisamos ter uma experiência espiritual como a de João Batista. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos que contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. E por que contemplar a Deus é importante? Porque a comunhão com Deus será refletida no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão que nós, assim como os primeiros discípulos, estivemos com Jesus. É somente a comunhão com Deus que nos dará poder. Por isso, devemos buscar esse tremendo poder, o poder que resulta da comunhão com Deus. É esse poder resultante da comunhão com Deus que nos fará viver uma vida de oração e de ação. Uma vida de pensamento e de ação. Uma vida de silenciosa prece e incansável trabalho. Escuta o que eu estou dizendo, irmão querido. Oração e esforço. Esforço e oração. Essas devem ser a ocupação de nossa vida. Devemos orar como se a eficiência e o louvor fossem honras somente de Deus. E precisamos trabalhar como se o dever fosse todo nosso. Não é apenas trabalhar. E não é apenas orar. São as duas coisas juntas. Porque aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de orar. E aquele que não faz nada a não ser trabalhar, em breve não verá mais graça nisso. Precisamos cultivar, irmão querido, um espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário.
uma vida de oração e total dependência de nosso Pai Celestial. Trabalho missionário. Não se trata de inventarmos o que fazer. Não, na nossa própria vida profissional, na nossa vida ocupacional, em nosso dia a dia, precisamos testemunhar do amor de Deus para as pessoas. Muito bom, vamos para o segundo ponto, para saber se estou experimentando o reavivamento e a reforma. Número 2, se estou experimentando o reavivamento e a reforma, minha vida é moldada pelo Espírito Santo. Sabe, irmão querido, o ser humano somente experimentará a real felicidade quando permitir ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo renova nossa vida e nos transforma à semelhança de Jesus Cristo. Mediante influência do Espírito Santo, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho é transformado em humildade. Graças ao Espírito Santo, a pessoa percebe a beleza da verdade, a necessidade da verdade, e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ilumina em meio às trevas. O Espírito Santo é essencial. Ele informa a nossa ignorância e nos ajuda em nossas muitas necessidades. Mas, para que isso seja possível, precisamos, irmão querido, precisamos tomar a decisão de permanecermos constantemente com Deus. É uma decisão que cada um precisa tomar, porque se nós não tomarmos uma decisão em favor de Deus, o Espírito Santo não poderá trabalhar sem o nosso consentimento. É uma decisão de cada um. E se o Espírito Santo não agir em nós, nossa vida descambará para o mundanismo. E não teremos desejo de orar, não teremos desejo de ter comunhão com aquele que é a fonte da nossa força e a fonte da nossa sabedoria. Se o Espírito Santo não habitar em nós, estamos totalmente perdidos. Precisamos depender do Espírito Santo constantemente. Número 3. Se estou experimentando o reavivamento e a reforma, minha vida é pautada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Irmão querido, a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque vivemos dias solenes. Devemos estar preparados para aquilo que logo vai cair sobre o mundo, como uma terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante o estudo diligente, diário, constante da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com isto que nós aprendemos na palavra de Deus. Somente as pessoas que fortalecerem sua vida com as verdades da Escritura poderão resistir no último grande conflito. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade, essas pessoas, apenas unicamente essas, estarão protegidas dos poderosos enganos que dominam e dominarão o mundo. Sabe de uma coisa, irmão querido? Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Ela será tirada de nós. Se, porém, essa palavra estiver gravada no coração, na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Por isso, estudemos a palavra de Deus com profundidade, com tempo, com devoção. Guardemos na memória suas preciosas promessas, para que quando a Bíblia for tirada de nossas mãos, ela permaneça em nossa mente e em nosso coração. E assim, ninguém poderá tirar isso de nós. Número 4. Se estou experimentando o reavivamento e a reforma, eu guardo corretamente o sábado. O quarto mandamento da imutável lei de Deus tem sido negligenciado pelos adventistas, infelizmente, por muitos adventistas. O sábado requer a observância do sétimo dia como dia de descanso, de adoração e de ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, que é o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo. É um sinal de nossa santificação. O sábado é uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é o sinal perpétuo do eterno pacto de Deus com seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Adventista que segue a palavra, guarda o sábado. Sem TV, sem rádio, sem revistas,
sem leitura que não edifica e que não me conecta com Deus, sábado é um tempo sagrado. Sábado é para ir ao culto. Sábado é para estar com os irmãos no templo. É para estar adorando a Deus na comunidade. Sábado não é para fazer compras no shopping, viu? Sábado não é para almoçar em restaurante lá não, viu, irmão? Não é não. Sábado é para dedicá-lo a Deus, para cultuar, para visitar pessoas necessitadas, para estudar a Bíblia com alguém. Esse é o sábado de Deus. É o dia para abençoar pessoas. Quinto ponto. Se estou experimentando o reavivamento e a reforma, dou valor à minha saúde física. Ellen White escreveu muitas coisas lindas, mas ele escreveu no livro Mensagens Escolhidas, no volume 3, na página 287, algo muito sério. Escuta só. Chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não devem ser ingeridos moderadamente, devem ser rejeitados sumariamente. Tem gente que é contra isso. Isso está ultrapassado. Não está ultrapassado não, irmão. É um princípio claríssimo da mensageira do Senhor. O que você tem aí no armário da sua cozinha? Veja lá, confira com a lista que acabei de mencionar. Tem mais, ela escreveu o seguinte: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Escute esta outra solene advertência. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. E qual era seu desígnio original quanto à alimentação? Que os seres humanos subsistam com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deverá deixar de fazer parte do regime alimentar entre o povo remanescente de Deus. Conselhos sobre Saúde, página 450. Difícil palavras, né, irmão? Nós não temos que usar essas palavras para chicotear as pessoas, para dar na cabeça das pessoas como martelo que machuca. Algumas vezes, algumas pessoas queridas, bem intencionadas, usam citações como essas para causar vergonha. Porque você não está obedecendo, porque você não é vegetariano. Sabe o que a gente deve fazer? Pedir misericórdia a Deus, que nos ajude a que nós, pela sua graça e pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua misericórdia, aos poucos assimilemos e pratiquemos o regime que Ele quer para cada um de nós. Ok? Então, em vez de criticar, tomemos essas palavras e que sirvam de desafio e de motivação para cada um de nós. E nesse sentido, eu diria que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nos ajude neste sagrado desafio. Vamos agora para o ponto número 6. Se estou experimentando o reavivamento e a reforma, devo ter meu culto pessoal diário. O culto na primeira hora do dia é essencial para a vida espiritual. O culto pessoal. Começar o dia com Deus é a garantia de permanecer com Ele ao longo do dia. Estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, estudar livros do Espírito de Profecia, orar, meditar, tudo isso é a respiração da vida espiritual. Número 7. Se estou experimentando o reavivamento e a reforma, sou cuidadoso e diferenciado no vestuário. Irmãos queridos, se somos cristãos, seguiremos a Cristo ainda mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contrarie as nossas inclinações naturais. Por isso, para um cristão maduro, não é necessário dizer, não use isto, não use aquilo. Não é necessário. Sabe por quê? Porque se as roupas indecorosas, indecentes, mundanas estiverem no coração, lá elas vão permanecer. E no coração de um cristão maduro, elas não estão. Mas de um cristão imaduro,
Um cristão que não entendeu o seu papel diante de Deus, não é uma lei humana que vai mudar o coração dessa pessoa. As coisas não mudam por decreto. Eu posso decretar como pastor de igreja, como ancião, como líder. Agora, a partir de hoje, ninguém usa isto, ninguém usa aquilo. Não, irmão, o decreto não vai mudar. O que muda é quando há um reavivamento e uma reforma. Por isso, o que precisa ser trabalhado são as inclinações do coração natural. A pessoa que tem gosto por vestuário mundano, o que ela realmente precisa é nascer de novo, para que então tenha um gosto novo, um gosto santificado. Entretanto, eu queria lembrar aqui algo muito especial, algo essencial, especialmente às irmãs. E eu vou dizê-lo com todo carinho, com todo respeito. Irmãs queridas, vistam-se com simplicidade e não permitam que a questão do vestuário lhes encha a mente. Usem roupas modestas, sóbrias, decentes, dignas de uma pessoa que faz parte do povo remanescente de Deus. Claro que este recado não é só para as irmãs, porque tem muito homem também que não é modesto, que não é sóbrio. Homens e mulheres, todos nós devemos dar testemunho claro com o nosso modo de vestir. E nesse sentido, eu digo que a nossa roupa deve dar ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Afinal, a aparência exterior é o indicador do coração. Número 8. Se estou experimentando o reavivamento e a reforma, estou disposto a uma vida de renúncia e uma religião comprometida. O desejo de uma religião fácil, que não exige esforço, renúncia, nem ruptura com a insensatez do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé. Apenas a fé, dizem alguns. Mas o que diz a palavra de Deus? O apóstolo Tiago declara coisas importantes. Você quer saber? Veja então comigo, por favor, Tiago, capítulo 2, versículo 14, e vamos entender de maneira clara o que eu acabei de mencionar quando eu disse, alguns dizem apenas a fé. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Agora vamos para o 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Deus está me dizendo, Tiago está me dizendo, Adolfo, você é tolo quando você tenta separar as coisas. Adolfo, você é tolo quando tenta criar inimizade entre fé e obras. Eu não estou falando aqui salvação não, irmãos. Eu estou falando da importância de mostrar que se sou uma pessoa salva pela fé em Cristo, minha vida dá evidências visíveis dessa salvação. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Muitos recusam obedecer aos mandamentos de Deus, porém dizem, eu dou muita importância à fé. Mas a fé precisa ter um fundamento. Todas as promessas de Deus são feitas sob condições. Se fazemos sua vontade, se andamos na verdade, então podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Enquanto procurarmos diligentemente ser obedientes, Deus ouvirá nossas petições, mas Ele não nos abençoará na desobediência. Se resolvemos desobedecer a seus mandamentos, podemos exclamar, fé, fé, basta ter fé. E a segura palavra de Deus dará resposta. A fé sem obras é inútil. Tiago 2,20, ou como diz a Almeida Revista Atualizada, a fé sem obras é morta. Semelhante fé será apenas como bronze que soa ou como símbolo que retine.
Irmãos queridos, aqui ninguém está falando de salvação pelas obras. Estamos dizendo que a fé que age em meu coração transforma a minha vida. E como resultado de ter experimentado a salvação em Cristo Jesus, a minha vida é transformada, é santificada. E eu dou evidências visíveis dessa transformação. É a reforma. É a reforma transformando a minha vida. Muito bem, a partir desses 8 itens que estudamos, eu quero propor a você agora 8 desafios, para você e para mim. Está pronto? 8 desafios. Queridos irmãos, é sério, né? Estou falando sério, porque mais do que ouvir palavras, nós somos chamados a viver uma transformação que começa onde ninguém vê, mas onde Deus habita. Que este desafio seja uma oração diária em sua jornada. Aliás, antes de lançá-los, eu queria fazer uma oração, tá bom? Querido Pai, eu vou propor agora para os meus amigos que me acompanham 8 desafios fortes. Que por Tua graça, por Teu poder e em nome de Cristo, possamos caminhar e vencer estes desafios. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está pronto? Quer anotar? Número 1, o desafio do quarto fechado. Antes de buscar a aprovação da comunidade ou o brilho de um palco, busque a Deus no segredo. Comprometa-se a passar os primeiros minutos do seu dia em silêncio absoluto, apenas ouvindo a voz de Deus na Bíblia. Antes de abrir qualquer rede social, qualquer notícia, ouça a voz de Deus. Sua comunhão privada é o termômetro da sua vida pública. Vou repetir. Sua comunhão particular é o termômetro da sua vida pública. Como está a sua comunhão particular com Deus? Lá no silêncio da sua casa. Como está? Você tem seu momento a sós com Deus todos os dias? Desafio número 2. É o desafio da transparência radical. Irmão querido, paremos de tentar manter a fachada de um cristão perfeito. Diante de Deus, confessemos hoje a área da nossa vida que temos escondido sob uma roupa de piedade. Rasguemos o coração e apresentemos o nosso pecado a Ele para que Ele nos perdoe. Deixa eu falar uma coisa para você, séria. Deus não procura atores de palco. Ele procura corações quebrantados. Vou repetir. Deus não procura atores de palco. Ele procura corações quebrantados. Vamos para o desafio número 3. É o desafio da adoração autêntica. Irmão querido, da próxima vez que estiver no culto, pense, estou aqui para consumir um show ou estou aqui para oferecer um sacrifício de louvor? Desafie-se a adorar a Deus mesmo quando a música não for do seu agrado, mesmo quando o ambiente não for estimulante, acolhedor e mesmo quando o sermão não tocar o seu coração. Afinal, nada disso nos leva à adoração, irmãos. O que nos leva à adoração é o nosso amor a Deus. Sabe que eu fico preocupado, porque em muitas igrejas se dá tanto valor à estética. Porque tem que ter essa luz dessa cor. Porque a tinta tem que ter esta cor. Porque o estofamento, porque as pessoas têm que se sentir acolhidas, têm que se sentir bem. Claro que é importante sentir-se acolhido, estar bem. Agora, isso é mais importante? É isso que nos leva à adoração? Gastar tanto dinheiro para arrumar um lugar e esquecermos do essencial, que é a nossa comunhão direta com Deus? Não, eu não estou dizendo que agora vamos negligenciar, vamos ser negligentes com os lugares, não estou dizendo isso. Mas quando a estética é mais importante que a adoração, então estamos com um sério problema. Sério problema. Eu queria dirigir umas palavras com carinho a você que tem um ministério de música, a você que tem um ministério de louvor, você que canta solo ou em conjunto,
você que é um instrumentista, mas eu também queria dirigir a você, amigo pastor, você que é pregador. Deixe-me falar-lhes com todo carinho e respeito. Paremos de agir como artistas e vivamos como adoradores. Paremos de agir como artistas e vivamos como adoradores. Há muitos que se comportam como estrelas. Ou quando cantam, ou quando tocam um instrumento, ou quando pregam. Irmão querido, nós não somos estrelas coisa nenhuma. Nós somos servos. Nós somos adoradores. Adoramos a um Deus criador, majestoso, soberano do universo. Paremos com esse assunto de querer ser estrela, de querer ser o centro do palco. Só tem um trono. E esse trono é o do nosso Deus. Paremos de agir como artistas e vivamos como adoradores. É isso que Deus espera de nós, de cada um de nós. Além disso, lembra você que a verdadeira adoração acontece quando o nosso foco é o Criador e não a nossa preferência, não o nosso estilo, não a nossa característica cultural, não a nossa performance no palco. Esse é outro assunto que em algum momento eu vou falar com mais calma. Estamos tão preocupados com atender à cultura que nos desviamos dos princípios da palavra de Deus. Não, porque essas pessoas são assim, têm seus preconceitos, seus conceitos, então temos que derrubar esses preconceitos. E aí derrubamos tantos preconceitos que a nossa igreja se torna um lugar qualquer, que não influencia nada à pessoa. É apenas mais um lugar social, um clube social. Irmão, isso não muda a vida de ninguém. Temos que dar louvor e adorar ao nosso Criador. Ele tem que ser o foco, não é a cultura. Desafio número 4. O desafio da reprogramação do paladar. O que significa isto? Irmãos queridos, assim como cuidamos da nossa saúde física, cuidemos da nossa saúde mental também. E da nossa saúde espiritual e intelectual, psicológica. Se o entretenimento mundano, as músicas ou as conversas têm consumido o nosso paladar espiritual, precisamos fazer jejum dessas coisas. E ver como nós somos muito melhores quando nos desvencilhamos do poder de influência nefasta que muitas vezes, por exemplo, as redes sociais causam à nossa vida. Substitua o ruído do mundo pela palavra viva e veja o seu desejo por Deus renascer e se fortalecer. Desafio número 5. O desafio da obediência sem condições. O que significa isto? Irmão querido, paremos de negociar com Deus. Não perguntemos até onde eu posso ir sem perder a salvação. Não, ao contrário, perguntemos o que agrada ao coração do meu Pai Celestial. Escolhemos, por exemplo, um princípio bíblico que temos ignorado e tornemos esse princípio uma prática inegociável em nossa rotina a partir de hoje. E assim avancemos em cada crença de maneira profunda, porque a fé que não se traduz em obediência é apenas uma teoria morta. Desafio número 6. O desafio da santidade no lar. Sabe que o teste final da nossa fé não é na igreja, é dentro de casa. Assim que desafiemos-nos a sermos com o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos familiares, exatamente a mesma linda pessoa que fingimos ser muitas vezes na igreja. Se o Evangelho não está transformando a nossa convivência doméstica, é porque o Evangelho ainda não transformou o nosso interior, não fez o reavivamento. Sétimo desafio, o desafio da trombeta no monte. Irmão querido, seja uma voz de despertar no seu círculo de amizades. Não apenas reclame da frieza da igreja, mas torne-se um agente de oração. Não apenas critique quem nada faz, pare de esquentar banco na igreja e comporte-se como um verdadeiro discípulo de Cristo. Críticos, já temos demais. Críticos, já temos muitos. Precisamos de gente que faça diferença, que haja de pessoas que sejam luz e sal. Assim, convide alguém à sua igreja, não para um evento, mas para um momento de intercessão e de leitura da Bíblia.
A reforma começa quando um coração desperto decide incendiar outro coração adormecido. Finalmente, o 8º desafio, o desafio da espera ativa. Irmãos, vivemos no tempo do fim, nos dias do fim. Como você tem passado o seu tempo? Desafie-se a viver este dia como se fosse o último antes do retorno de Cristo. Não com desespero, não com sensacionalismo, mas com a paz de quem tem a vida em ordem com Deus. Que a nossa vida seja um reflexo do reino, vivendo hoje como se a eternidade já tivesse começado. Queridos amigos, o Senhor não deseja que sejamos mornos. O Senhor deseja nos ter por inteiro, por completo. Que a partir de hoje, a nossa vida seja o sermão mais poderoso que o mundo possa ouvir. Submetamos a nossa vida a Deus e Ele operará em nós o reavivamento e a reforma que precisamos e que nos falta. Por nós mesmos, isto é impossível. Mas é possível pela graça de Deus. Oremos a esse Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de reflexão. Obrigado por nos lembrar qual é a mais urgente necessidade do Adventismo. É o reavivamento e a reforma. Por favor, que o Espírito Santo possa agir em nós para que, transformados, possamos dar evidências da transformação. Isso pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.